Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite aí, o pessoal da organização. Eu vou falar hoje de como eu trabalho depois de 10 anos de Extreme Programming, né? Contar uma historinha. Em 1983, eu então com 10 anos, fui na casa do meu vizinho. E estava lá o meu vizinho, outro colega nosso da rua, com uma coisa na frente da televisão, lendo de uma revista, uns troços meio incompreensíveis, assim, uns códigos incompreensíveis, digitando aquele troço na televisão, né? E eu, o que vocês estão fazendo, cara? Né? Aí, não, estamos fazendo um jogo. Eu fiquei esperando, cara, uns 40 minutos, curioso, né? O que ia ser o resultado daquele jogo lá deles. E no fim era um caça-níqueis. Você apertava um botão, aparecia 3 limões, ou sei lá o que aparecia lá. Os caras passaram 1h30, sei lá, copiando da revista aquela coisa. E desde então aquilo, por algum motivo estranho, me encantou, me cativou. Eu comecei a copiar essas coisas da revista, eu mudava o nome dos jogos, né, de caça-níqueis para Klaus-Níqueis, sei lá, mudava o número de vidas meu lá do Pac-Man, de 3 vidas para 300 vidas, né, e com isso eu fui aprendendo a programar a BASIC, né. Em 87 eu aprendi o assembly do 6502, né, do Apple II, para craquear jogos. Em 1990 eu trabalhava com Clipper. Quem trabalhou com Clipper, levanta a mão aí. Aê, galera dos clipeiros. Sinto falta dessa época, cara. Em 90 e 91 eu participei do Campeonato Paulista de Rugby, tá? Então foi mais perto que eu cheguei de praticar Scrum na vida real. Em 91 eu fiz uma folha de pagamento em Assembly do 386 para ver se eu conseguia. Em 92 eu saí da mecatrônica da USP, eu fiz 2 anos lá na Poli de mecatrônica e desisti para desenvolver software, tá? Para trabalhar com software. Em 93 eu comecei a estudar Smalltalk e curiosamente foi da comunidade Smalltalk que surgiu XP e depois a comunidade ágil. Foi uma coincidência interessante. Em 95 eu fui um dos cofundadores da Objective Solutions, que desenvolve todos os seus sistemas em Smalltalk. Até hoje a gente tem um sistema lá de, sei lá, 200 anos homem, 10 mil cenários de teste funcional, automatizado, todo feito em Smalltalk. A gente escreveu um conversor, converte Smalltalk para Java, a gente reimplementou a API de Smalltalk em Java e os nossos sistemas rodam nos clientes convertidos de Smalltalk para Java. Gradualmente a gente vai virar a chave e trabalhar só em Java, mas por enquanto a Objective Solutions faz essa conversão. Alguns dos clientes da Objective, Sky, Acom, Oi, Team, IBM, HP, Vesper, etc. Copel. Quando eu fui para o Paraná, o cara do Objective falou, tem uma reunião com a Copel. Que estranho, né? Copel, colchões, o que vai usar no nosso sistema, né? É a Companhia Elétrica do Paraná, cara. E eu achando que eu ia na Copel Colchões conversar com os caras. Em 96, o Scott Ambler veio auditar esse nosso sistema. Eu nunca tinha ouvido falar do Scott Ambler, trabalhei em par com ele uma semana na auditoria do nosso sistema. Em 97 a gente começou a usar testes automatizados na Objective. Em 98 comecei a mexer com Java. Em 99, um estagiário meu começou a me mandar links do C2. Quem sabe o que é o C2.com? Levanta a mão. Nossa, cara, eu tô ficando muito velho. O C2.com é o primeiro wiki do mundo. Depois veio a Wikipédia, certo? Os outros wikis é a Wikipédia. C2 é o primeiro wiki no mundo
E é onde começou a surgir o primeiro assunto, né? Os primeiros 2 assuntos desse wiki eram Design Patterns e Extreme Programming. Então o fenômeno que é hoje a Wikipédia começou discutindo Extreme Programming. O estagiário me mandou links, né? Começou a mandar links desse C2, e na época eu estava buscando CMM, métodos formais, Design by Contract, teste automatizado, coisas assim. E aquilo me soava como uma apologia a sair fritando, sair codificando de qualquer jeito. Tá? Mas ele foi me mandando esses links, a gente foi discutindo, e eu fui vendo que tinha um certo... né? Fiquei curioso, fiquei interessado, fui para o evento na Itália. Primeiro evento internacional de XP, XP 2000. Tá? E lá eu considero que eu vi a luz, cara. Lá eu voltei para o Brasil, evangelizando Extreme Programming. A partir daí, todos os meus projetos, e eu dava palestras gratuitas pelo Brasil de Extreme Programming. Tá? E a partir daí, todos os meus projetos, eu usava o máximo das práticas de XP que eu conseguia. E em 2001, depois de 3 meses trancafiado no sótão da minha casa, eu saí com o Prevailer. Quem nunca ouviu falar do Prevailer, levanta a mão. Quem não sabe o que é o Prevailer? A partir de 2001, então eu comecei a dar palestras e treinamentos de XP aqui no FISLE, nesse mesmo auditório, para TIM, Siemens, Globo, Crivo, WebGo, Banco Central, etc. Muitos desses treinamentos eu dei em pé com Vinícius Teles, autor do primeiro livro nacional de Extreme Programming, aquele livro vermelho. Alguns desses treinamentos eu dei em pé com o Rodrigo Bambu Oliveira, o autor da linguagem Boo. Realizei os eventos Extreme Programming Brasil 2002 e 2004. Em 2002 com Kent Beck e Scott Ambler. Em 2004 eu escrevi o Manifesto da Computação Soberana. Em 2004 eu trouxe a Mary Poppins e o Scott Ambler de novo. Em 2004 eu também passei uma semana na casa do Kent Beck, no Oregon, e a gente criou o Bicycle. É um plugin de visualização de dependências para o Eclipse. A gente começou o Bicycle lá, trabalhando em par. Em 2004, no final de 2004, entrei na DB4Objects, trabalhei lá até 2006. Em 2006 eu saí para trabalhar no SNIR, a plataforma soberana. Então o que eu estou fazendo hoje é esse projeto de software livre, o SNIR, tá? Só por alto, a ideia dele é que você participe da internet como uma parte autônoma, como uma parte soberana. Você, para ter um e-mail, para receber mensagens, você não precisa de um @hotmail, um @gmail, alguma coisa. Você não está subordinado a nenhuma outra parte. Você, para ter o teu site, o teu domínio, você não precisa pagar $30 por ano para o registro.br ou pagar sei lá quanto para um networksolutions.com. Você tem o seu micro, você se conecta com os teus amigos e a partir daí você está conversando na rede. Tá? Alguém aqui ouviu falar do projeto Diáspora? Levanta a mão. O Diáspora é exatamente a ideia do SNIR, né? É um outro projeto nessa linha que está surgindo. Em 2007 eu passei 3 meses dando consultoria para a Hoplon, que faz o Taekwondo, né? O primeiro Massive Multiplayer do Brasil, e é um Massive Multiplayer de ação espacial, né? Então bem desafiador, bem inovador. É um First Person Shooter Massive Multiplayer, né? E lá eles usavam Scrum. Uma coisa que eu estou percebendo no mercado, ultimamente, é que tem muita gente usando Scrum. Né? Scrum virou tipo uma palavra da moda e, sei lá, é sexy para os gerentes falarem Scrum, alguma coisa assim. E aí chega um ponto que eles percebem que Scrum não prescreve nada específico para práticas de engenharia de software. Ele pode ser usado para gerenciar qualquer tipo de projeto empírico. E aí me chamam para dar treinamento de XP dentro desse contexto de Scrum, porque completa bem, né? Eles se casam bem. Em 2008, saindo da Hoplon, eu comecei a trabalhar mais seriamente no SNIR, contratando gente e tal para trabalhar junto comigo. O que nos traz a 2010, Agile Brasil, e para o nosso primeiro slide.
Por que eu coloquei esse slide? Alguma ideia? Para o infinito e além, to infinity and beyond, certo? Essa palestra se chama Learning and Coolness, Beyond Extreme Programming. Agora me digam, por favor, como é que você pode ir além de algo que já é extremo? Se eu visse uma palestra com esse título, eu ia dizer, não, esse cara é um charlatão, eu não vou nessa palestra. Tá? Então, obviamente, é uma brincadeira com o nome Extreme. Bom, vamos nos fazer uma pergunta. Qual é a metodologia de desenvolvimento de software mais ágil que existe? Extreme Go Horse. Mais alguma ideia? Vocês acham que XP é a metodologia mais ágil que existe? Quem acha que XP é a metodologia mais ágil que existe? Levanta a mão. Uma mão levantada. Quem acha que Scrum é a metodologia de software mais ágil que existe? Levanta a mão. Duas mãos levantadas. O pessoal está ressabiado aí. RUP. Quem acha que RUP é ágil? Levanta a mão. Por que vocês estão rindo, cara? Tá? Porque ninguém andou tweetando sobre isso. Waterfall é ágil? Caos, fazer de qualquer jeito, é ágil? Simplesmente não ter projeto nenhum? A resposta, obviamente, é que depende, certo? Depende da equipe, depende das suas condições. Para um mega consórcio multinacional, para mandar um foguete para sei lá onde, é bem provável que o mais ágil possível seja um waterfall, cara. Você não consegue sair falando, ô galera, beleza, vamos sair codificando aí e tal, depois a gente dá um jeito de integrar aqui e tal. Não rola, certo? Para muitas organizações com centenas de desenvolvedores, alguma customização, alguma adaptação do RUP provavelmente vai ser o mais ágil que eles conseguem fazer. Tá? Então, qual é o critério, qual é a escala de agilidade? Qual é o divisor de águas? O que separa, né, uma equipe, determinados processos para essa equipe? O que é ágil para essa equipe e o que não é ágil para essa equipe? Antes da gente responder essa pergunta, eu vou colocar algumas imagens para vocês. A primeira imagem vem do Alistair Cockburn, dizendo que software é um jogo colaborativo. E nesse jogo você só tem duas funções, tá? Ou fazer um ponto, como no jogo de vôlei. Você está lá, você vai dar a cortada, né? O objetivo é fazer um ponto, ou facilitar o próximo ponto. Você vai dar um passe, né? Você vai... ou no futebol, você vai, né, fazer uma jogada para facilitar o próximo gol ser marcado. Qual seria a comparação com o desenvolvimento de software? O que seria o ponto marcado nesse caso? Software entregue em produção, certo? Software funcionando, entregue em produção, gerando valor para o seu cliente. Todas as outras práticas, todas as outras coisas que você faz, que não são isso, são práticas de apoio, visam esse fim. Tá? Próxima imagem. Pessoas não são máquinas. Máquinas funcionam bem com procedimentos, regras, certo? Eu posso programar um computador e ele vai fazer exatamente aquilo que eu fiz. Pessoas não. Pessoas funcionam de um jeito diferente. Pessoas aprendem por osmose. Tá? Se você for colocado numa sala de desenvolvimento, de uma equipe de desenvolvimento, você ficar quietinho lá no canto durante uns 10, 15 minutos, você já vai ter uma noção muito boa se aquela equipe está indo bem, está indo mal, se ela está atrasada ou se ela não está atrasada, se ela gosta do trabalho que ela está fazendo ou não, qual é o tipo do projeto que eles estão fazendo, qual a linguagem que eles estão usando, só de ficar 15 minutos na sala de uma equipe de desenvolvimento parado. 80% das informações mais importantes do projeto, das informações críticas do projeto, você já tem só estando ali no ambiente. Tá?
trabalhando em par com alguém, ou trabalhando junto com alguém. Você vai aos poucos aprendendo aquilo, pegando aquele conhecimento da pessoa, certo? E você também, o ser humano tem a capacidade de aprender com fragmentos de informação. Eu não preciso ter informação completa, não preciso ler o código, a documentação inteira, o código inteiro de um sistema para entender. Eu posso ir captando aos pedaços, formando na minha cabeça uma imagem meio holográfica do sistema, certo? Através de fragmentos, através de pedaços. Então, os processos que a gente vai colocar, os processos que a gente vai usar no desenvolvimento de software devem levar em conta isso, que as pessoas aprendem por osmose e, mesmo com informação fragmentada, as pessoas conseguem se virar bem, tá? Não precisam de procedimentos ou informação completa. Software é fractal. Se você olhar a estrutura de um conjunto de sistemas e a dependência entre eles, aí você dá um zoom dentro de um sistema desse e vê os componentes, a dependência entre eles. Se você entrar num desses componentes e ver os packages, entra nos packages, vê as classes, entra na classe e vê os métodos, a estrutura de dependências que você vai ver, ela é muito parecida em todos os níveis. E um erro de arquitetura do começo do sistema, tanto quanto um erro de um if, ali numa linha de código, pode significar a explosão de um foguete indo para sei lá onde. Ambos são importantes. A qualidade do código no pequeno e no grande nível. E as pessoas que eu conheci, que eram os melhores designers, os melhores arquitetos de software, eles eram também apaixonados pela arte da qualidade no pequeno. Métodos curtos, idiomas legíveis, eles eram os apaixonados por idiomas também. Simplicidade, patterns, até você chegar na arquitetura de software. Bom, qual é o tamanho da encrenca que a gente está enfrentando? A encrenca com a qual a gente está trabalhando. Eu quero que vocês pensem agora, quem aqui desenvolve software profissionalmente? A grande maioria. Eu quero que vocês pensem o tamanho do repositório do código de fonte de vocês. Se você pegar o código de fonte, né, código de fonte de vocês, copiar, né, medir o tamanho dele, quantos kbytes, quantos megabytes dá? Né, pensem um pouco, porque eu vou perguntar daqui a pouco para vocês, né, qual o tamanho da base de código de cada um. Quem aqui trabalha num projeto que tenha menos de 100K de código fonte? Levanta a mão. Entre 100K e 1 mega de código fonte, levanta a mão. Entre 1 mega e 10 mega de código fonte, levanta a mão. Entre 10 mega e 100 mega de código fonte, levanta a mão. E agora quem trabalha no Microsoft, levanta a mão. Eu lembro quando começaram a surgir os CDs, 650 mega, cara. As maiores HDs que existiam na época tinham 120 mega. Aí o Oracle vinha em 3 CDs, cara. E vem com todos os bancos de dados possíveis já no CD. O que está acontecendo aqui, né? Não é nem o código-fonte, é o compilado já. Então tá, quando eu trabalhei na Hoplon, que faz o Taekwondo, um jogo espacial, eu aprendi que se eu quero mapear, se eu quero representar um ponto num espaço bidimensional, certo? Num quadrado bidimensional que tenha o lado do tamanho do sistema solar, tá? Se eu quiser representar um ponto num plano do tamanho do sistema solar com a precisão de 1 metro, eu consigo usar 2 doubles para isso. 2 doubles são suficientes. 2 doubles do Java, 64 bits. Tá? Um double no X, um double no Y me dá uma precisão de 1 metro no espaço do tamanho do sistema solar. Qual vocês acham que é o tamanho do problema, do espaço, o tamanho de dimensões, a quantidade de dimensões do problema, cuja solução requer uma representação, um código-fonte de 10 megabytes? Se com 128 bits eu consigo representar um ponto no espaço do tamanho do sistema solar, qual é o tamanho do problema e qual é a quantidade de dimensões desse problema que eu vou representar com uma solução de 10 megabytes ou 100 megabytes? A encrenca
é grande, tá? O problema é grande. A gente desenvolvendo software, a gente está tipicamente fazendo alguma coisa que ninguém no mundo nunca fez antes, ou com certeza que pelo menos a gente nunca fez antes. Senão seria só copiar um CD, copiar um arquivo, né? Fora quando a gente chuta a tomada, aí você escreve de novo o que você já tinha feito antes, tá? Mas então assim, é de uma arrogância extrema achar que eu vou sentar aqui, discutir, levantar alguns requisitos e criar um design que seja sequer próximo da solução ótima, tá? Para uma coisa que vai ser entregue daqui a 6 meses, 1 ano, e não estou falando nem só da solução do código-fonte, mas isso vai ser ainda colocado por dentro de um sistema complexo, uma organização de pessoas, tá? E é de extrema arrogância que eu agora vou poder especificar um design para essa solução que eu vou entregar daqui a 6 meses, 1 ano, que vai entrar em produção ao longo de anos numa organização. Próxima imagem, projeto versus projétil. Digamos que a gente queira bombardear um país qualquer, vamos dizer, sei lá, Argentina. Tá? Pegar um projeto, um país qualquer. Tem 2 formas que eu posso fazer isso. Eu posso criar um canhão gigantesco, balístico, certo? Pôr um monte de explosivo lá dentro, botar um projétil lá dentro, calcular todo o vento, né? Calcular condições climáticas, a fundação do solo, o tamanho do canhão, o projétil explosivo. Posso trabalhar meses ou anos nisso aí, apertar um botão e rezar para essa bomba cair na Argentina para não explodir na minha cara esse negócio. Isso é uma abordagem. Outra abordagem, se eu conseguir direcionar o meu projétil, se eu tiver um míssil guiado, eu consigo simplesmente, para que lado que é a Argentina? Jorge, mais ou menos, para que lado que é a Argentina? Oeste, para lá, sei lá. Eu dou um tiro para lá com o meu míssil, aí eu vou simplesmente guiando ele. Tá chegando perto, não tá, tal, casa rosada, pá. Certo? Aí. Certo? Então é muito mais interessante eu conseguir preparar minha equipe para ser uma equipe guiável, de acordo com o que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, do que eu tentar adivinhar todas as condições no início para lançar um projétil que vai, né, ficar pronto daqui a sei lá quanto tempo. Então tá, voltando para a pergunta do que é mais ágil. Certo? Então depende, RUP pode ser ágil em algumas situações, Scrum pode ser ágil em algumas situações, fábrica de software pode ser ágil em alguma situação? Quem acha que pode? Levanta a mão. Eu acho que não pode. Tá. Fábrica de software... Não em alguma situação, não na maioria. Em nenhuma situação. Depois a gente conversa mais sobre isso. Para mim, fábrica de software é o coletivo, devia ser usado como o substantivo coletivo de falácia de engenharia de software. Tá? Tem umas 7 ou 8 falácias fundamentais na fábrica de software. Qual é o critério de agilidade? Para mim é o seguinte, se as pessoas estiverem no projeto focadas em entregar valor para o cliente, aquela é a preocupação primária, principal dela. Tá? E elas estão fazendo o melhor que elas podem, se organizando da melhor forma possível. Para isso, eles são uma equipe ágil. Se cada pessoa dentro do projeto está focado em fazer atividades outras, tá? Tipicamente o cover your ass do inglês, ou tirar o seu da reta, essa equipe não é ágil. Tá? É o medo que está prevalecendo nessa equipe. Então, se eu estou preenchendo um monte de documento, um monte de formulário, requisitos, etc., porque alguém mandou, e a hora que tiver as caixas das bruxas, eu tenho um documento aqui dizendo, não, foi assinado por fulano, se eu estou preocupado com isso, eu não estou sendo ágil. Tá? Então, a coragem, né, então é a reação frente ao medo. Ou você vai ter uma atitude corajosa, ou você vai ter uma atitude burocrática e retranqueira.
frente ao medo. Se você está numa equipe retranqueira, você não é ágil, independente do processo que você estiver usando. Se você estiver numa equipe corajosa, né, playing to win, você é uma equipe ágil. Esse é o meu critério, pelo menos, né? Documento de requisitos. É o Scott Ambler que cita esse estudo. Não existe nenhuma correlação entre a elaboração de um documento de requisitos no começo do projeto e o término bem-sucedido ou mal-sucedido de um projeto ao final. Não existe correlação nenhuma. Para que serve um documento de requisitos, então? Serve para cover your ass. A hora que você entregar para o cliente, né, o teu software no final, e ele falar, não foi nada disso que eu pedi, você mostra o documento de requisitos assinado por ele e fala, foi sim, bobão. É só para isso que serve. Tá? Orçamentos. Aquela história, o mercado está escaldado, os clientes querem orçamentos, né, das empresas que vão desenvolver o software deles. Para você ter orçamento, você precisa ter requisitos. Você começa a fazer levantamento de requisitos detalhado. O cliente começa a chutar as coisas porque ele não sabe. Tá? E aí com isso a produtividade cai, a qualidade cai. E você entra no ciclo vicioso. Isso alimenta de novo o medo dos clientes. E você cai num ciclo vicioso. Tá? 2 slides sobre isso. O primeiro slide é isso aqui. Software usado tipicamente em sistemas em produção. Always used 7%, often used, né? Sempre usado 7%. Usado com frequência 13%, às vezes 16%. Software raramente... Isso são linhas de código, né? Que você passa no sistema. Funções usadas no sistema. Raramente 19% e funções que nunca são usadas 45%. Então, se a gente como uma indústria, ou se vocês saírem daqui, acabou agora a palestra, galera, ei moça, parabéns e tal, acabou a palestra agora, vocês voltarem para casa e vocês simplesmente pararem de adivinhar requisitos para o futuro, vocês vão ganhar o dobro de produtividade. Pode ser que você não consiga dar um orçamento tão preciso quanto você dá, mas você vai caminhar 2 vezes mais rápido e entregar valor 2 vezes mais rápido para o seu cliente. Linhas de código por dia. De acordo com esses caras aí, o OpenOffice vai recuperar para mim a minha apresentação. Ufa, ainda bem. De acordo com aqueles caras, né, eles fizeram um estudo e pegaram a equipe de técnica envolvida na criação de um software, um sistema, pegaram o número de linhas de código total dos sistemas e dividiram o número de linhas de código por pessoas por dia. E aqueles números são quantas linhas de código foram escritas por pessoa num dia. Vamos ver os números. Então, de acordo com o primeiro estudo de 87, de 14 a 32 linhas de código por dia a pessoa escrevia. Um estudo de 94, 26 linhas de código. Estudo de 2002, de 4 a 13 linhas de código por dia. Vamos pegar em média 8 linhas de código por dia. Tá? 9 linhas de código por dia. Então, se você chegar na segunda-feira, né, chega de manhã, às 8 da manhã, na segunda-feira para trabalhar. De manhã não, de tarde. Você chega de tarde para trabalhar, depois do almoço. Se você escrever 9 vezes 5, 45. Se você escrever 45 linhas de código, você fez o seu trabalho da semana, você pode ir embora para casa. Segunda tem jogo do Brasil? Então terça, vai. Terça-feira. E dessas 9 linhas de código, esses estudos, junto com aquele outro, mostram que dessas linhas de código, metade não são usadas. Então, se você escrever 23 linhas de código na semana, você pode ir para casa, cara.
se você escrever as 23 linhas de código certas. O importante não é você escrever muito código ou produzir muita coisa. É absurdamente mais importante você escrever o software certo, você saber a direção que você está indo, do que caminhar rápido em qualquer direção. Eu acredito piamente nisso. Se num dia eu escrevo 30 linhas de código de produção correto, eu me acho absurdamente produtivo. Tá? Por que vocês acham que esses números foram diminuindo ao longo do tempo? A produtividade das pessoas piorou? A tecnologia melhorou. A expressividade das nossas linguagens melhorou? Certo? Ali no começo estamos falando de C, né? Assembly. E aqui embaixo estamos falando de Java, né? Linguagens de mais alto nível e frameworks de mais alto nível. Então, nas equipes que eu trabalho, eu simplesmente aboli os orçamentos de tarefas. Certo? Eu já atuei como requerente algumas vezes. Hoje no SNIR, eu atuo como requerente e é dinheiro meu sendo investido no projeto. E eu não quero que eles me deem orçamento de quanto tempo vai levar determinada tarefa. Tá? Eu sei que leva em torno de 2 dias, ou leva em torno de 5 dias. O cara me falar leva 1 dia ou leva 3 dias, para mim não faz diferença nenhuma. Tá? A maioria de vocês não sabe, eu devia ter posto as fotos aqui, mas existe uma espécie de gnomo, tá? Existe um grupo de gnomos do mundo atual que se especializou em ir nas equipes de desenvolvimento de software e mudar as estimativas. Eles jogam uma moeda, se cair cara, eles dobram a estimativa. De noite eles fazem isso. Tá? E se cai coroa, eu não lembro se é cara ou coroa agora, mas se cai coroa, eles dividem por 2 as estimativas. E ninguém percebe, cara. Ninguém sabe que eles existem. Eu, por sorte, estava de madrugada lá, vi, tal, tirei uma foto. Não faz diferença, galera. Você fazer um orçamento, uma estimativa de uma tarefa de 2 ou 4 dias, um erro de 100% não faz diferença nenhuma no andamento de um projeto de software. Claro, 1 dia ou 20 dias faz diferença. 4 dias ou 6 não faz diferença nenhuma. Tá? Então tá, o que eu vou falar agora, a forma como eu trabalho se aplica a equipes pequenas, certo? Em torno de 6, 7 pessoas. Quem trabalha numa equipe, sei lá, menor do que 10 pessoas? A grande maioria. E uma outra condição é ter um PO que consegue ter domínio, né, ter uma noção boa tanto do negócio quanto da tecnologia. Tá? O que normalmente acontece quando você tem um líder técnico, um líder que vem da equipe, ou seja, ele conhece a tecnologia e ele está trabalhando num cliente há 1 ano, 2 anos, ele já tem uma noção muito boa do negócio. Tá? Então, quando o sistema já está em manutenção, ou está em releases novos, desenvolvimentos novos, depois de alguns meses, um PO técnico já tem um conhecimento bom do negócio. Quem aqui trabalha com um PO, um requerente, que tem uma noção tanto técnica quanto do negócio? Uma boa parte. Então, isso que eu vou falar agora, essa forma de trabalhar, se aplica nesse caso. O PO tem uma noção boa do negócio e ele tem uma ideia se aquela tarefa vai levar 2 ou 3 ou 4 dias para fazer, ou 20, 30 dias para fazer. Ele tem a noção da ordem de grandeza da tarefa. Bom, nós vamos fazer uma desconstrução de Extreme Programming, nós vamos fazer um refactoring de Extreme Programming. Começar pelos valores. Quem acha que a gente pode eliminar o valor da simplicidade do nosso processo de software? Levanta a mão, quem acha? Quem acha que a gente não pode eliminar a simplicidade? Levanta a mão. Ok. Nós vamos eliminar a simplicidade do nosso processo de software. Feedback. Podemos eliminar feedback como um valor explícito do nosso processo de software? Quem acha que não, levanta a mão. Nós vamos eliminar
feedback do nosso processo de software. Nós vamos eliminar também comunicação como um valor explícito do nosso processo de software. Respeito. Precisa mesmo falar de respeito ou posso pular essa parte? Colocar respeito como um valor de uma metodologia de software, para mim é a mesma coisa que colocar decência, ou higiene, ou sei lá, nós valorizamos a bonzinhice, sei lá, né? Para mim é bobeira você falar, não, nós valorizamos o respeito, tá? É a mesma coisa que falar decência, honestidade, nós valorizamos a honestidade no nosso processo. Coragem, podemos eliminar a coragem? Tá? Nós vamos trocar esses 5 valores por 2, tá? Que vão englobar esses 5 e vão ser mais abrangentes ainda do que esses 5. Fala-se muito de metáfora. Quem sabe usar a prática de metáfora? Levanta a mão. Sei lá, umas 10 pessoas de 300, sei lá quantas tem aqui. Tá? Qual é a metáfora para o desenvolvimento de software em si? O nosso trabalho é um trabalho de quê? O que a gente faz? Ele é parecido com o quê? Com o quê? Prostituição? Alguma outra ideia? Escrever um livro? Trabalho de artesão? Aprendizado? Criação de leis? Tráfico de drogas? Fábrica de pastel. Aí, chegamos. Quem falou fábrica de pastel? Qual é o teu nome? Gilberto. Palmas para o Gilberto, pessoal. Porque o cliente simplesmente fala, solta um frango catupiry, você sai fritando e beleza, né? Uma das metáforas favoritas da engenharia de software é construção civil, né? Se eu vou construir uma ponte ou esse prédio aqui, eu tenho que ter requisitos bem definidos, certo? Eu tenho que construir a fundação direito, tenho que saber quantos andares vai ter o prédio para fazer as colunas, se vai ter garagem ou não. Porque depois que o prédio está pronto, eu não consigo chegar e falar, gostei desse prédio, põe ele meio metro para a esquerda, por favor. Certo? Não existe isso. Então, na construção civil, eu preciso realmente ter requisitos muito bem definidos, fazer um design bem feito e fazer a construção. Por quê? A construção do prédio representa 80% do valor do prédio. Se eu vou fazer um prédio que custou R$1 milhão, fazer um segundo prédio exatamente igual, vai custar um pouquinho menos do que R$1 milhão só. Vai custar, sei lá, 900 mil. Um software não. Se eu fizer um software aqui que custou R$1 milhão, eu fazer outro exatamente igual, custa quanto? É certo, copiar um CD, copiar um arquivo só. Então, desenvolvimento de software é só design. Não existe fase de construção do desenvolvimento de software. Quem faz a construção para nós é o compilador. Então essa metáfora é furada. Precisamos de outra metáfora. Tá? Lembra que a gente está falando do espaço gigantesco multidimensional. Tá? E a gente está tentando navegar dentro desse espaço para produzir uma solução pontual cuja representação tem 10 ou 100 megabytes de informação. Então, e fazendo uma coisa que eu nunca fiz na vida. Então, para mim, a metáfora correta do desenvolvimento de software é uma metáfora de aprendizado, como alguém falou. Tá? A equipe de software que faz um sistema contábil, ela não está construindo um sistema contábil, ela está aprendendo a fazer um sistema contábil. Qualquer software que você pegar até hoje, tá? Olhar para ele, aquilo que você está vendo não é o produto de alguma coisa que uma equipe construiu. Está errado falar we build software. Aquilo que está lá é a representação de alguma coisa que a equipe em algum momento do tempo soube fazer. A equipe descobriu como se faz determinada coisa, a Microsoft descobriu como se faz o Word. Tá? Aí eles representaram isso num CD.
Pode ser que algumas pessoas na equipe, ou a equipe inteira, já esqueceu parte daquilo. Mas em algum momento do tempo, eles aprenderam, descobriram como se faz aquilo, tá? E representaram aquilo. Então, é representação de conhecimento que você tem, não é o produto de uma construção. Então, a nossa metáfora de trabalho vai ser o aprendizado. Esse é o nosso primeiro valor, então, é aprendizado, learning. Eu quero uma equipe focada em aprender, tá? Em learning. Então, learning é o nosso primeiro valor. Agora me digam, é possível aprender, é mais fácil aprender uma coisa simples ou uma coisa complicada? Digam, simples. Tá? Então eu não preciso colocar simplicidade como um valor explícito. Se eu faço as coisas e não sei o resultado do que eu fiz, não tenho feedback das coisas que eu fiz, eu consigo aprender com isso? Se eu não sei se eu errei ou acertei, ou se demora muito para eu saber se eu acertei ou errei, eu consigo aprender com isso? Não é mais fácil eu aprender tendo resultado quanto mais cedo possível do que eu estou fazendo? Então, por isso que eu não preciso colocar feedback como um valor explícito. Tendo aprendizado, eu já automaticamente valorizo o feedback. É possível aprender sem comunicação? Não é. Aprender e ensinar sem comunicação. Respeito, é possível ensinar alguma coisa ou aprender alguma coisa sem ter uma atitude de respeito? Ou higiene, ou decência, ou qualquer coisa assim? Não. Então, esses primeiros 4 valores são cobertos pelo aprendizado. Quando eu tenho o aprendizado como um valor, eu preciso ficar discutindo, a comunidade inteira ficar discutindo se pair programming é produtivo ou não? Quem aqui trabalha frequentemente em par? Quem não trabalha frequentemente em par? Quem não levantou a mão não sabe se trabalha em par ou não, é isso? A maioria não trabalha frequentemente em par. É produtivo revezar as duplas? É produtivo trabalhar em par? Toda essa discussão some quando você percebe que o teu objetivo, o que a tua equipe está fazendo é aprender a desenvolver determinado sistema. Não estão construindo, usando o conhecimento que eles já têm, construindo uma coisa que eles já fizeram. Toda essa discussão é vã. E o próximo valor é coolness. Como se diz coolness em português, por favor? Do caralho, da hora. O que mais? Maneirice. Maneirice. Da hora e do caralho são adjetivos. Certo? Massa, legal também são adjetivos, mas coolness, um substantivo. Maneirice é um substantivo. Eu não tinha pensado em maneirice, mas pode ser também. Alguma ideia melhor do que maneirice? Legalidade, legalismo, legalzice, do caralhice. Sugeriram aqui. Foi ele aqui. Qual que é o teu nome? Diogo, palmas para o Diogo, pessoal. Então, nossos valores são aprendizados e do caralhice. Simplesmente colocando aprendizado como um valor, você chega num problema que é o seguinte: as pessoas podem ficar só aprendendo novas técnicas, novas ferramentas, fazendo um refactoring eterno no seu código e não entregar nada de valor. Então existe um equilíbrio entre aprendizado e coolness, tá? Que é o seguinte: qual é a coisa menos cool possível que uma equipe de desenvolvimento de software pode fazer? Preencher documento, fazer bugs. Oi? Configurar o WebSphere, acertou. A coisa menos do caralho que uma equipe de desenvolvimento de software pode fazer é falhar em produzir software. Se você fica lá se masturbando com o WebSphere ou fazendo refactoring, você falha no desenvolvimento de software, então você tem esse equilíbrio entre coolness e learning. Coolness é o que te puxa nesse sentido de produzir alguma coisa, entregar alguma coisa. Vou pegar emprestado um slide do David. Como é que é? David Hussman?
na apresentação dele ele passou isso, né? Tem muitas equipes fazendo Scrum ou XP focadas na direita, na entrega. Como e quando eu vou entregar essas coisas. Mas não estão muito preocupados em por que que eu estou fazendo isso, qual o valor que isso vai agregar para o meu cliente no final, né, Luiz? Tá? Então, é preciso ter um equilíbrio, aquele dial lá, é preciso você ter um equilíbrio entre descoberta, aprendizado e entrega. Então, justamente esses dois lados que ele colocou são learning e coolness. Tá? Coolness tem outros fatores que é o seguinte, mais importante do que ferramentas e mais importante do que processos são as pessoas. Eu quero trabalhar com pessoas excelentes, profissionais excelentes, pessoas motivadas, interessadas. Eu quero trabalhar com as melhores pessoas que eu puder. E coolness é uma coisa que atrai essas pessoas para trabalhar junto da gente. Tá? Eu trabalho num projeto de software livre. Eu tenho algumas pessoas contratadas, mas eu dependo muito de contribuições também. Então eu quero, né, as pessoas que trabalham conosco, é simplesmente uma observação que a gente valoriza coolness. Não uma estratégia minha pensada, se eu valorizar coolness eu vou ter pessoas. É uma observação que é uma coisa que a gente realmente valoriza. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente. Quais são então as práticas que a gente adota? Eu vou citar muitas dessas coisas sem explicar demais, para a gente ter tempo de ter perguntas e discussão, ok? Eu vou explicar em relação ao delta, em relação ao Extreme Programming. Tudo que eu não mencionar das práticas de XP são práticas que a gente continua usando. Então, o que eu mencionar são ou práticas que a gente vai tirar ou que a gente vai adicionar. Primeira coisa removida, Planning Game. Em outras palavras, Scrum. Tá? A gente simplesmente remove todo o trabalho de orçamento, priorização, etc. Eliminando isso, quem mais a gente pode eliminar? O quê? Reuniões, backlog, que mais? O quê? Iteração. Iteração, exatamente. Iterations, nós eliminamos do nosso processo. Issue tracking, nós eliminamos do nosso processo. Controle de bugs e controle de novas features, né, a gente eliminou do nosso processo. Continuous build, a gente eliminou do nosso processo. Branches, isso não tem a ver com XP, mas é uma prática de muitos projetos. O fato de usar branches, o nosso desenvolvimento e correção de bugs é sempre no head, o tempo todo. Não existe branch, não existe merge de branch, nada disso. Se você imaginar o teu projeto, tá? Em desenvolvimento, ele tem uma certa aerodinâmica. Você está conseguindo desenvolver, você está conseguindo trabalhar, produzir. Algumas coisas como bugs, retrabalhos, reuniões, causam como um arrasto no seu projeto. Tá? Eles causam um arrasto. Então você quer eliminar essas coisas, você quer minimizar esse efeito de arrasto na aerodinâmica do seu projeto. Quando você cria um branch, você está duplicando a área de arrasto do teu projeto. Tá? Porque a maioria das coisas que você tem que fazer num branch, você tem que depois aplicar no outro. Fora o trabalho de fazer o merge depois. Então, a hora que você estiver criando um merge lá no teu Git, SVN, CVS, saiba que essa é provavelmente a operação única mais prejudicial que você pode estar fazendo para o teu projeto. Você está duplicando praticamente o arrasto do seu projeto. Podem anotar dúvidas e tal, que a gente discute, conversa ao final. O que a gente colocou em vez disso? Planning on demand. Tá? O que a gente precisa é uma direção clara para onde a gente está indo. A Argentina é para lá, então nós estamos indo naquela direção. Tá?
E aí, à medida que a equipe vai caminhando, a gente vai planejando as próximas 2, 3 tarefinhas que a gente vai fazer. Baby steps. Estamos indo na direção certa? Então, quando eu sou requerente de uma equipe, eu não quero saber de orçamento, de reunião, de poker planning. Eu quero, faz isso aqui, cara. Nós estamos indo na direção certa, então vamos dar os próximos 3 passos, nós vamos planejar nessa direção. Tá? Eu deixo assim, as tarefas para a equipe e mais umas 2 ou 3 planejadas que vai que eles acabam a tarefa, eles pegam as próximas 2 ou 3. Tá? Então, planning on demand. Isso requer o seguinte, periscope. A gente está lá no nosso submarino, no nosso navio, sei lá, desenvolvendo um monte de coisa, indo numa certa direção. Eu tenho que, de vez em quando, submergir, quer dizer, emergir, né? Botar meu periscópio e ver, estou indo na direção certa, tem um iceberg na minha frente. Então, essa é uma prática que a gente coloca de estou indo na direção certa, estou realmente indo numa direção que vai entregar valor para o meu cliente, tá? E uso o periscópio para olhar para frente e para trás, porque eu gerencio a equipe com base nos resultados que ela já produziu. Eu olho para trás da minha equipe, né? Eu não preciso dos orçamentos dela para cobrá-la. Você prometeu entregar essa tarefa e não entregou. Vocês prometeram entregar essas 7 tarefas nessa iteração e não me entregaram. E daí, cara? Tipo, tem os gnomos, certo? Como é que alguém vai entregar aquilo que promete? Para que essa promessa? Eu consigo olhar para trás, olhar o último mês e falar, nesse último mês vocês me entregaram, cara, vocês mudaram a cor do botão de rosa para verde e vocês fizeram um relatório babaca lá, no J-Report, sei lá. Eu consigo chegar para a equipe e cobrá-la com base nos resultados que elas tiveram no último mês, semana, qualquer coisa. Essa é a melhor produtividade que vocês conseguem atingir. Então, não preciso cobrá-la com base em tarefas não cumpridas. Eu posso cobrá-la com base nos resultados. E para frente, o Periscope serve para ver se eu estou indo na macro direção certa. Lembra? Estou num espaço absurdamente complexo e gigantesco, cara. Eu não vou ter arrogância de falar, de tentar especificar um ponto. Daqui a um mês nós vamos estar nesse ponto aqui. Eu não sei, cara. Eu não sei. Mesmo deixando 2, 3 tarefas para frente, é muito comum. Só com 2 ou 3 tarefas para frente. Eu mudar de ideia e falar, não, tira essa tarefa, põe outra, deixa essa para depois. Tá? Cancelar uma tarefa é muito comum. Tá? E eu, como requerente, eu quero ter essa agilidade. Imagina uma empresa, cara, atuando no mercado de conhecimento, atuando na web, com concorrentes, o mercado mudando o tempo todo, concorrente lançando coisa nova. Ele vai querer ficar preso, cara? Quem faz iteração de 2 semanas aqui? Cara, daqui a 2 semanas nem sei se vai existir mais o Google, cara. Certo? Estou exagerando, mas... Tinha uma equipe onde eu dei treinamento de XP. Eu perguntei, por que a iteração de vocês é 2 semanas e não uma? Ah, é porque a gente passa um dia fazendo o planejamento da iteração, cara. Fazendo orçamento de tarefas e priorização, eles passam um dia. Então, para justificar um dia de planejamento, a iteração tem que ter 2 semanas. Porque senão, com a iteração de 1 semana, 10% do seu tempo vai ser, quer dizer, 20% do tempo vai ser gasto em planejamento. Outra prática que a gente adota, forget feature requests. Let your customers remind you what's important. Isso vem direto daquele Getting Real, né? Aquele processo Getting Real da 37 Signals. Quem nunca leu, recomendo fortemente, ainda mais web, quem for web, praticamente uma bíblia para vocês. Getting Real 37 Signals. Temos isso diz o seguinte, cara, você não precisa fazer um roadmap de 1 ano. Se alguma coisa for importante, os teus usuários vão te falar. Tá? Você não precisa ficar todos os bugs que alguém reporta, você registra lá o bug. Né? Se for um bug importante, você vai saber, você vai sentir como usuário do seu software e os teus usuários vão estar te lembrando constantemente disso. Tá? E assim, tipicamente num projeto ágil, a quantidade de bugs é incomparavelmente pequena em relação a um projeto tradicional. A gente trabalhou num projeto para Team, eram 7 meses, 4 pessoas trabalhando. A gente substituiu um sistema que caía 3 vezes por dia.
Ao final de 7 meses, quatro desenvolvedores te entregou a última iteração. Depois disso, teve 6 meses de garantia. Eles encontraram 3 bugs em 6 meses de garantia. Tá? 3 bugs foram encontrados e corrigidos em 6 meses. Depois de 4 pessoas trabalhando 7 meses para a TIM, um sistema crítico da TIM. Então me diz, eu vou ter um issue tracking para guardar um bug a cada 2 meses? Eu vou subir um Bugzilla, um Jira, sei lá o que, para registrar um bug a cada 2 meses? Bug é motivo de reunião, é chegar a moçada, por que deu esse bug? O que a gente vai fazer para não ter outros bugs similares a esse ocorrendo em produção? Certo? E não vou criar um sistema de gestão de bugs. Se você criar na sua empresa um formulário, seja eletrônico ou em papel, de agressões físicas na equipe, falta meia hora ou já foi meia hora? Falta meia hora. Se você criar um formulário de agressões físicas dizendo lá, vítima, fulano, agressor, fulano, data da agressão, tal hora, severidade da agressão, foi uma palavra mal colocada, foi um chute, foi uma facada. Se você fizer isso, você vai começar a ter agressões físicas na sua equipe. Para justificar o uso dessa porra desse troço que você criou. Isso mostra a diferença da abordagem ágil do Play to Win, de eliminação de bugs, da abordagem retranqueira e burocrática. Não, vamos criar formulários para gerenciar isso aqui e tal, ver quem é o responsável. Tá? Temos um slide sobre Forget Feature Request, let your customers tell you what to do. Isso aqui é uma foto de uma reunião que a gente fez, a gente chamou, sei lá, os nossos amigos, os melhores programadores que a gente conhecia do Brasil, e fez uma reunião chamada SNIR Summit para que eles pudessem nos dizer, mesmo antes do desenvolvimento, te mostrar as ideias do que a gente estava fazendo, né, para eles poderem nos dizer, não, por que não isso, por que não aquilo, e vieram com várias ideias interessantes. Então aí no meio está o Vitor Pamplona, que alguns de vocês devem conhecer, o Rafael Monoman está aí, o Bambu, né, criador da linguagem Boo, está aí, tem gente aqui de Porto Alegre, gente de Floripa, gente de Curitiba, obviamente, gente de São Paulo, veio um cara da Alemanha participar, um colega nosso da Alemanha veio participar. Então, deixa os teus customers te dizerem o que fazer. Continuous Deployment. Então, em vez de Continuous Integration, o que a gente tem é Continuous Deployment. Alguns de vocês, acho que usam isso aqui. Que é o seguinte, eu dou um commit, ou qualquer desenvolvedor dá um commit, o nosso integrador contínuo lá, o Hudson, detecta isso no repositório, né, gera o build, roda os testes e deploy em produção. Quando eu dou um commit na minha máquina, e eu dou tipicamente 5, 6 commits por hora, é gerada uma versão nova em produção do sistema. Tá? A gente está, por enquanto, em alpha teste lá do SNIR. Então, eu não sei se eu vou conseguir manter isso em produção. Eu vou tentar manter, não sei se eu vou conseguir. Tá? Então, vocês não podem tomar isso como um relato meu de experiência. Existem experiências muito interessantes, procurem Continuous Deployment. Na internet tem relatos muito interessantes sobre isso. Tá? Você reduz o teu ciclo de agilidade de 2 semanas para minutos. Tá. Cleaners é o seguinte. De que filme é essa cena? Pulp Fiction. Aquele personagem de óculos ali, óculos escuro, quem ele é? Ele é o Wolf, tem gente lembrando até o nome dele. E o papel dele é The Cleaner. Os caras fazem a cagada, matam o cara no carro, fazem uma lambança e o cara vai... Não, cara,
se você vai limpar isso aqui, você vai fazer isso aqui, agora a gente vai pegar, tá. A função do cleaner, tá? Por que que a gente tem isso? Porque a produtividade de uma equipe de software, ao longo do tempo, inevitavelmente ela vai cair. Começa tudo bonitinho, mil maravilhas, não temos código legado, nossa produtividade está alta, aí ao longo do tempo, macarrão, certo? A produtividade vai caindo. Por mais... É como uma cozinha. É como você chegar na cozinha, né, preparou um prato, saiu, largou a louça lá. Esse é o jeito mais rápido de fazer. Maior produtividade. Segunda vez, vou fazer um jantar, entro na minha cozinha, tem outra panela, outro prato, faço o meu jantar, como, largo a louça lá. Esse é o jeito mais rápido. Tá? Aí eu vou, na terceira vez, cara, não tem mais panela, vou ter que usar a frigideira para requentar os troços de ontem e tal, como num pires, tudo bem, vai. Como direto na frigideira. Vida de solteiro. Chega na sexta, sétima vez, quem é solteiro sabe. E mora com a mãe, né? A mãe está viajando à mesa. Você pega a chaleira e você quebra o miojo para pôr dentro da chaleira. Vocês estão rindo porque vocês já fizeram isso, né? Chega um ponto que a cozinha está tão imunda que só pedindo pizza. Pedindo pizza, chinês, só delivery. E você vai largando as coisas do delivery lá na sala mesmo. Chega uma hora que é rato, cara. Rato, barata, rato. Tá? E aí o que você faz nessa hora? Que é rato, barata, quê? Não, cara, você migra de COBOL para Java. Né? Migra de Java para .NET. Certo? Migra de desktop para web. Porque é uma desculpa para você reescrever aquela meleca. Implode o apartamento e constrói um novo. Chega uma hora que você... É só isso que resolve. Teu software está tão complexo, né? Você não consegue mais... coloca meio metro para a esquerda. Teu software, prédios de software, você consegue fazer isso. Mas teu software está tão complexo, tem tanta dependência espúria, que ele se tornou um hardware. Tá? Você está lidando com um hardware, na verdade, não é mais um software. Então, esse investimento ali, esse vermelho mais forte ali embaixo, é alguém alocado da equipe especificamente para limpar. Por mais limpo que seja o teu processo com testes, refactoring, é como uma cozinha limpa. Inevitavelmente, alguém tem que chegar ao final do dia e dar uma limpada. Você não consegue manter um ambiente 100% limpo o tempo todo. Você tem que ter alguém deliberadamente entrando ali, arrumando aquilo. Não é correção de bug, é refactoring mesmo. Tá? Refactoring. Tá? Você precisa ter essas pessoas. E numa equipe de 10 pessoas, se você alocar uma pessoa durante um mês, né, ali em verde mais escuro é o ganho de produtividade que você tem. Qual é o ganho de produtividade percentual? Essa pergunta é complexa. Qual é o ganho de produtividade percentual que essa pessoa alocada um mês precisa trazer para a equipe para ela se pagar no primeiro ano? Se uma pessoa for alocada um mês para melhorar a qualidade do código e ela trouxer um ganho percentual, qual o ganho, quanto tem que ser esse ganho na equipe para ela se pagar em um ano? 0,8%. Se uma pessoa alocada um mês trouxer 0,8% de ganho para a equipe, ela já se pagou no primeiro ano. Então não existe uma dúvida de se vamos ser cleaners ou não. A dúvida é só quantos cleaners vamos ter, qual é o grau de alocação das pessoas como cleaners. Tá? É uma questão higiênica você fazer um refactoring deliberado no seu código. Você vai tentar trabalhar da forma mais limpa possível, mas, inevitavelmente, alguém tem que chegar alguma hora aí. Tá? O que mais temos aqui de práticas? Remote Pair Programming. Quer fazer Pair Programming usando Skype e VNC, trabalhar com o pessoal da Alemanha, Hong Kong, Assis, Passos, Porto Alegre. Local Remote Pair Programming, também conhecido como Hammock Pair Programming. Vocês sabem o que é Local Remote Pair Programming ou Hammock Pair Programming?
Você cria uma rede ad hoc com os seus notebooks, fica um numa rede, outro na outra, VNC. Não precisa do Skype, porque você está ouvindo o outro cara ali. Os mais geeks podem usar Skype se quiser, Bluetooth e tal. Mas não precisa. VNC, vocês estão trabalhando em par, sossegado. Às vezes você está num ambiente que não favorece o pair programming. Cada um no seu node, está na casa de alguém, não tem uma mesa boa, está no aeroporto. Tá? Hammock pair programming. Isso aqui é eu e o Igor, em Curitiba. Isso aqui é eu e o Patrick, um alemão em Floripa. Ok. O que mais que nós temos aqui? Team Meetings e Milestone Commemoration. Em vez de eu comemorar, aí galera, terminei a iteração 17. É exatamente isso, né? O que é iteração 17, cara? O que vocês estão comemorando que vocês terminaram a iteração 17? Daí, cara? Você como PO vai colocar milestones significativos ao longo da sua fila, dizendo, atingimos tal, completamos, né, tal feature. Podemos agora entrar em tal mercado. Né? Eliminamos tal dependência tecnológica. Nosso cliente tem agora 1 milhão de assinantes. Você vai colocar milestones significativos e vai comemorar quando, né, chegar nesse momento. Aqui nós temos a equipe do SNIR em Guaratuba, tomando café da manhã e fazendo pool programming. Tá, dá para ver a galera com o Note lá, 2 duplas e tal. Isso a gente tentou, mas não deu certo, tá? Não é uma coisa que a gente faz usualmente, não deu certo. A gente fez para foto, só para ficar bonito. E eu já fui nadar, e molho o Note, e fica no sol, não dá certo isso aí, tá? Perguntas? Quanto tempo nós temos? 15 minutos para perguntas. Ou tirar férias. Se vocês não fizerem perguntas, eu vou fazer perguntas para vocês e vai ser bem mais feio. Paulo, só uma pergunta com a gente falou do removeu a parte de branches. Projetos mais complexos, que tem equipes maiores, e já em produção do projeto tem linhas paralelas de desenvolvimento, tem, enfim, uma complexidade maior no contexto. Como é que tu gerencia, ou se é possível remover branches nesse caso? Justamente, né, você falou, tem linhas paralelas de desenvolvimento. O negócio é você justamente eliminar as linhas paralelas de desenvolvimento. Eu não sei em que ponto essa prática de no branches, em que ponto que ela para de escalar, em que você passa a precisar usar branches, tá? Mas o que você faz justamente é ter iterações tão curtas, ter deliveries tão rápidos, que você consegue fazer uma correção de bug, você não precisa de um branch para fazer a correção de bug, né? Cria o branch da versão tal, corrige os bugs aqui, e um outro do head que está instável, está em desenvolvimento. Primeiro que o teu desenvolvimento nunca está instável. Mesmo no desenvolvimento, você só está melhorando o teu sistema. Você vai aprender na sua equipe a desenvolver coisas, a manter coisas no mesmo repositório, né? Então, um exemplo que a gente fez. A gente tinha lá na Sky uma única tabela, a gente fez a nossa camada de persistência em 95, 96. A gente tinha uma única tabela que fazia a ligação de todas as outras tabelas. Não existia chave pública, chave estrangeira no nosso banco de dados. Tá? E a gente tinha uma única tabela que tinha objeto, tipo, ID, outro objeto, tipo, ID, que tinha as ligações. Tá? Quando o Scott Ambler veio auditar o nosso sistema, adivinha o que ele falou? Vocês são clipeiro. A sugestão. Ele falou assim, eu já fiz isso também. Tá? A gente fez uma camiseta, quando a tabela chamava ligação. A gente fez uma camiseta, 100 milhões de registros na tabela ligação. Tá?
Chegou uma hora que o Oracle, obviamente, não estava aguentando. Tá? A gente teve que migrar para chaves estrangeiras. Então, eu fiz o código todo, né, a gente foi fazendo, ao longo, né, eu fui desenvolvendo esse código para funcionar em paralelo, ligação e chaves estrangeiras. Aí eu ia testando, né, aí eu migrei uma tabela para esse esquema, e funcionava os dois em paralelo, chaves estrangeiras e ligação. Até o ponto que ao longo de 3 meses a gente migrou a base de dados inteira, a gente simplesmente desliguei a ligação. Então, mesmo mudanças tão radicais quanto a estrutura fundamental do seu banco de dados, você aprende a fazê-la de tal forma que ela está dormente no código, se necessário. Você está conseguindo testar ela em homologação, testar ela em desenvolvimento, em produção ela está dormente. E você simplesmente, o dia que quiser, só ligar em produção. Já foi testado 1000 vezes em homologação, esse chaveamento, tem teste automatizado, tudo. Então você aprende a desenvolver de forma que você não quebra o que já está funcionando. Você simplesmente faz o novo e correção de bug é instantânea. Aí não tem corrige no branch, putz, aplica, esquecemos de aplicar a correção de bug, aqui, aquelas coisas, bug que volta, etc. Tá? Mas eu não sei qual é o limite em que você realmente começa a precisar de branches, mas eu sei que é bem mais longe do que 6, 7 pessoas desenvolvendo código. Próximo. Claro. Você falou que administra a produtividade aqui, que eu acho que é da Não estou entendendo, desculpa. Você falou que administra a produtividade da equipe pelo que ela já fez. Isso. Em geral, você olha quanto tempo para trás? Existe sim, você teve experiência, algum mês, ou 3 meses? A cada quanto tempo? Então, você olha para trás quanto tempo? Isso. Os últimos 3 meses, o último mês? Como é que vão você? Normalmente é o último mês, que eu pago a galera por mês, aí nessa hora deixa eu ver o que esses caras fizeram, não sei nem. Tá bom, meu, moçada, porra. Vocês passaram um mês brincando de Hibernate, mano. Esquece isso aí. Só mais uma pergunta. Com relação a, você falou que cada commit gera um deploy. Entra mais ou menos nessa... Cada o quê? Cada commit gera um deploy, é isso? Certo. Existem certas funcionalidades que elas são invasivas. Invasivas. Invasivas, Sim. Sim. Em relação ao código, ao software que está funcionando. Eu vou desenvolver uma feature nova, ela integra, por exemplo, criar vários campos em várias telas do sistema, por exemplo, certo. gerar configuração, mexer na configuração, redesenhar uma tela, esse tipo de coisa. Se cada commit for feito, se for para deploy, como é que funciona isso? Porque essas coisas não podem aparecer. Então, eu dei um exemplo de uma mudança mais invasiva ainda. Simplesmente você deixa essas coisas dormentes. Se não é para elas já aparecerem, você deixa elas dormentes com um parâmetro do teu sistema. Aí em desenvolvimento você já liga e vai testando, em homologação você já vai testando. No dia que for para aparecer em produção, você vira a chave em produção. Ele, enquanto isso, fica dormente lá. Sabe dizer se existe literatura com relação a essas técnicas de desenvolvimento, por exemplo? Não, sei lá, eu não vi graça, né? Database Refactoring do Scott Turnbull é uma coisa, mas não, realmente não me ocorre nenhuma literatura específica sobre isso. Alguém tem alguma ideia? Diga. Uma coisa que ajuda também nesse sentido é a IOC, né? Injeção de dependência e tal, é uma coisa que ajuda bastante nesse sentido. Tipo containers e tal, né? Tem gente querendo perguntar lá também? Pois não? Espera aí, estão sugerindo... Tem um livro de quem? Um livro do Michael Feathers, trabalhando com código legado. Camada de anticorrupção, um pattern chamado camada de anticorrupção. Então, uma sugestão nesse sentido aí. Pois não? Só falando antes do deploy, uma questão, você trabalha com desenvolvimento de produto, você tem clientes com situações distintas. Então, eu desenvolvo em casa, o meu ambiente é, em geral, muito mais simples do que o ambiente dos meus clientes, sei lá, 300 clientes, e tem um cliente
Você criar branches, eu não vejo como isso pode ajudar se o teu ambiente é muito mais simples do que o de algum dos seus clientes, né? O fato de ter branches ou não vejo isso como uma ajuda. Você tem que conseguir simular, pelo menos em homologação, o ambiente do teu sistema. Rodar todos os seus testes funcionais completamente no ambiente do teu cliente, senão o branch não vai te ajudar. O branch pode me ajudar a resolver um problema que ele tem sem envolver com possíveis soluções de outras coisas. Mas aí esse branch vai existir para sempre, para esse cliente? Então, certo? Não dá para ser um branch que existe para sempre. Você vai ter que manter, é como manter duas versões, né? Você aí nesse caso tem que ter um parâmetro do teu sistema que você vai ligar ou desligar de acordo com o cliente, mas ele é código vivo para todos os teus clientes, né? Ele pode até ser automaticamente eliminado do código de algum cliente que não usa aquilo, mas para você, no teu build, aquele código existe, né? Embora ele só seja usado num cliente. Sim. Oi, Cos. Eu achei que você mostrou algumas práticas do Scrum que acabou saindo fora e adicionando outras práticas que foram substituindo e dando mais valor para o projeto de vocês, né? Melhorando o produto de vocês ou a maneira de trabalhar. Vocês não tem nada na questão, por exemplo, de Scrum Master ou de alguma pessoa que faça esse tipo de trabalho. Eu imagino que porque não existe esse tipo de pessoa, esteja distribuído na equipe inteira. Você pode comentar sobre isso? O Scrum Master ou o coach do XP aqui está surgindo como esse PO aí que tem uma noção, é um líder técnico, né? Líder técnico ou Scrum Master ou coach seriam esse mesmo papel, e ele acumula o papel de PO, porque ele tem noção do negócio, né? Normalmente você está desenvolvendo produto, você tem um cara que é in-house, o PO. Você tem 10, 20, 300 clientes te falando as coisas que precisa, mas você tem um cara seu, que pode ter surgido da equipe. Então ele tem noção técnica e ele é o PO, né? Então, para esse tamanho de equipe como a nossa, é mais fácil esse cara acumular Scrum Master também, né? Mas que nem no meu caso, a equipe chega para mim e fala: Klaus, lembra que o nosso objetivo, por exemplo, vou mostrar o nosso to-do aqui. Esse é o nosso to-do. Se vocês forem no repositório lá do Sneer, vocês vão ver esse arquivo to-do é o que a gente usa, tá? Então, a general direction agora que a gente está tendo é essa daqui. To enable users to develop and share bricks, develop and share componentes de software, and motivate users to develop bricks by fostering a growing user base. Então a gente tem esses objetivos claros. Aí aqui tem o nome de cada um, a tarefa que cada um pegou para fazer agora no momento, tá? Aí muitas vezes eu sugiro uma tarefa e os caras falam: meu, o que isso tem a ver com a nossa general direction? Aí eu, pô, certeza, desencana. Ou eles mesmos sugerem. Então a equipe, tipo, o Igor pegou para fazer por conta própria o site, falou: eu vou fazer o site novo, né? Porque a gente tem que ter um site legal, bonito. Eu falei: tá bom, beleza. Então a equipe tem bastante participação nesse sentido, né? Mas no nosso caso, essa figura, sendo uma equipe pequena, uma equipe maior, 8, 10, eu acho interessante ter um coach específico para a parte técnica, né? Ainda mais uma equipe colocalizada, com certeza você precisa ter esse coach. Mais alguma questão? Diga. Eu vi que você tem o Enable, o Motivate e tal. Parece aquela inversão que eu já vi, não lembro no artigo de quem, que fala, em vez de você colocar I say I want so that, você coloca primeiro a motivação e depois o pare, o soco, o Jorge está falando de uma inversão. Em vez de você diz o que fazer, né, so that tal coisa, você está invertendo, você está pondo primeiro a motivação e depois decompondo daí. Eu acho que é isso mesmo que tá acontecendo aí no caso. Pessoal, acho que quem tiver mais perguntas aí pode entrar em contato com o Klaus. Pode ser a última pergunta? A última, então? Beleza. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Você já falou que vocês fazem treinamento remoto, sessão comigo. Você pode falar mais um pouco de como vocês comunicam, de que outras ferramentas vocês usam, além de treinamento remoto?
A gente tem uma meeting, uma reunião no Skype, então todo mundo falando no Skype semanal. Ao mesmo tempo. A gente tem um chat, isso é bem interessante, um chat sempre aberto, mas vem desde a época do turno do ERC e tal. Tem um chat do Skype sempre aberto que a galera vai falando ali, a galera do projeto. Aí a gente tem essas reuniões de comemoração e tal, planejamento, a cada 2, 3 meses a galera se reúne fisicamente. Fora isso é só, a gente usa o repositório pesadamente para se comunicar, seja via o to-do que está no próprio repositório ou via o próprio código. Cria tal teste para você, faz lá, né, evidencia o bug, corrige lá e tal. E o programming remoto, o pair programming remoto, ele é bastante extenuante. Você consegue trabalhar 1 hora, 1h30, porque você com Skype, com lag, VNC e tal, né, assim, a gente faz isso para conseguir trabalhar com pessoas que estão em outros lugares. Mas o ideal é você ter equipe colocalizada. Assim, é muito mais produtivo ter equipe colocalizada do que trabalhar remoto. Trabalhar remoto é só uma forma de conseguir trabalhar com pessoas que moram em outro país, outra cidade. Mas eventualmente vocês trabalham sempre aparelhado? Sim, eventualmente trabalha. Provavelmente metade do nosso trabalho é pareado, metade não, por essa questão da distribuição geográfica, né? Valeu. Infelizmente. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos agradecer o Klaus.